Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa em movimento pelas ruas da cidade da Amadora, onde estamos a convidar os candidatos às próximas eleições autárquicas que se realizam, como sabe, dia 26 de setembro. A nossa convidada de hoje é Carla Tavares, atual Presidente da Câmara Municipal da Amadora e candidata a um terceiro mandato. Boa tarde, sim. Carla Tavares, obrigada por boa tarde, bem-vinda. Vamos passear pelas ruas da cidade que conhece e vamos falar um pouco sobre a nossa Amadora. Sobre a nossa Amadora e sobre os próximos 4 anos. Sim, senhora, vamos lá. E eu começo já por lhe perguntar qual é a sua principal prioridade para os próximos 4 anos. 4 áreas. As áreas da saúde, da habitação, as áreas do social e da educação, ainda bem as áreas de intervenção em espaço público, são 4 áreas essenciais, é um trabalho de continuidade, naturalmente, mas estas são 4 áreas a que continuaremos a dar particular atenção. Nós tivemos o ano passado e este ano anos atípicos, portanto, metade do mandato, de certa forma, esteve condicionado ou foi alterado por esta pandemia que nós vivemos. Já vamos falar dos temas da área da saúde e outros, mas essas prioridades são algo que ficou por fazer? É uma continuidade de um trabalho em áreas que consideramos, o Partido Socialista considera, que continuam a ser essenciais investir e apostar na cidade da Amadora. Foi um ano, como já senti isso, muito difícil para todos nós, individualmente, coletivamente, também para a Câmara Municipal. Naturalmente que relativamente a um conjunto de áreas e um conjunto de ações que tínhamos, algumas delas, por vicissitudes do momento que vivíamos, ficaram mais comprometidas e também as nossas energias foram todas canalizadas numa resposta urgente e imediata à cidade. E eu penso que isso, com muitas dificuldades, foi um ano marcante para todos nós e fruto também do trabalho em rede que temos na cidade, num momento difícil, porque muitas vezes nós não sabíamos o que é que ia acontecer no momento a seguir, como é que as coisas iam evoluir, mas o trabalho em rede, quer com a saúde, quer com todas as instituições, e que eu não posso deixar de referenciar a PSP, os bombeiros, a Cruz Vermelha, os serviços municipais, as IPSS, foi necessário, de facto, muito rapidamente montar um conjunto de reforço de respostas ao nível destas entidades, em particular na área da saúde, mas também encontrar um conjunto de respostas para a comunidade e para a população, por forma a combatermos a pandemia que nos assolou inesperadamente. E obviamente que, como também estrutura organizativa que somos enquanto Câmara Municipal, é natural que tenha tido também influência até na nossa forma de funcionar, porque em 48 horas, menos de 48 horas, tivemos que colocar grande parte dos serviços em casa, a funcionar em teletrabalho, isto ainda em 2020, e naturalmente também teve repercussões naquilo que foi o trabalho da Câmara, que, como disse, e volto a dizer, esteve muito centrado em tudo que era as respostas, quer ao nível social, quer ao nível da articulação das diversas entidades. Eu recordo logo em março, que de um domingo para a segunda foi preciso garantir que os filhos dos trabalhadores dos serviços essenciais tinham uma resposta, era preciso garantir que as escolas fechadas, as crianças com maiores carências tinham a alimentação à mesma, fornecida de dia a seguir, não havia equipamentos de proteção individual, não se conseguia adquirir e era absolutamente urgente, nomeadamente para as estruturas residenciais, para os chamados lares, que conseguíssemos ter essas respostas para as forças de segurança, para os bombeiros que estavam também na primeira linha e para os próprios serviços municipais, nomeadamente aqui a Proteção Civil, que nunca deixou de funcionar 24 horas por dia. Esta pandemia, este ano e meio, estes 2 anos, vieram revelar as fragilidades, e não só, o bom e o mau, do Serviço Nacional de Saúde. Como é que viu a saúde na Amadora? Olha, eu já tinha e tenho um profundo respeito por todos os profissionais de saúde. E o que testemunhei desde a primeira hora, desde março, não é? Recordamos Sim. todos que as primeiras situações aconteceram numa escola da cidade, que levou à suspensão primeiro de 5 turmas, depois logo a seguir dessas 2 escolas, e depois logo a seguir à decisão do governo, uns dias depois, uma semana depois, salvo erro, de encerrar todas as escolas. E o que eu reconheço na cidade, e em particular na saúde, foi uma enorme capacidade de conseguir mobilizar até internamente recursos para que as questões da pandemia fossem priorizadas e houvesse uma resposta imediata nos inquéritos, nos links epidemiológicos que tinham que ser estabelecidos de imediato para quebrar cadeias de contágio. O sistema de saúde acho que reagiu com os recursos que tinha, com o apoio da Câmara também, naturalmente, nós estamos cá para isso mesmo, para esse trabalho em rede, mas conseguiu, sobre o ponto de vista da resposta à pandemia, responder bem e a cada momento tivemos exigências muito diferentes, também consoante o número de casos positivos que tínhamos, naturalmente que isso também se refletiu depois na prestação de cuidados de saúde,
quando tivemos também centros de saúde com surtos, quando foi necessário afetar muitos dos recursos, em particular a unidade de saúde pública, como agora presentemente acontece, por exemplo, com a vacinação. É apontada a falta de médicos. O que é que a autarquia, enquanto autarquia, pode fazer? O que a autarquia tem feito, pode e deve fazer, é naturalmente sensibilizar as entidades a quem compete a colocação de médicos para que o mesmo aconteça relativamente ao município da Amadora. Dos concursos que têm existido, e houve recentemente um concurso relativamente a médicos de saúde pública, tem sido muitas vezes escolhido o Conselho da Amadora para esses médicos exercerem a sua atividade. Mesmo durante o processo de pandemia, foi possível, relativamente ao Centro de Saúde da Buraca, que entrasse em funcionamento a unidade de saúde familiar, que entrou, salvo erro, no início deste ano, final do ano passado, apesar de vivermos um momento muito exigente para os recursos da saúde, e por isso o nosso papel é continuar a investir naturalmente em boas infraestruturas de saúde, para que também seja apelativo para que possam vir para a Amadora e concorram para a Amadora médicos nas mais variadas áreas e especialistas de saúde nas mais diversas áreas, e sensibilizar naturalmente que é importante que, quando da abertura dos concursos, a região de Lisboa e Valdeceste, que é a região, e em particular depois também o Conselho da Amadora possão... Mas há aí algo que a Câmara possa fazer em termos de criar condições para que os médicos fiquem? Eu acho que o nosso papel aqui, as melhores condições que podemos criar é de facto melhorar as condições dos equipamentos. Nós tivemos uma experiência muito interessante quando estávamos no processo de construção do Centro de Saúde da Buraca e do Centro de Saúde da Roleira, que aconteceram este mandato. Aliás, estamos a passar num local que vai ser desativado e vai ser construído um novo Centro de Saúde de raiz nesta zona norte da cidade. Houve uma reunião a nível regional de médicos que estavam a ser admitidos e que estavam a chegar ao Serviço Nacional de Saúde. Essa reunião foi feita cá no auditório da Academia Militar, seguida de uma visita às obras que já estavam a decorrer, de facto também no sentido de mostrar aos médicos que a cidade está empenhada em conseguir encontrar melhores soluções sobre o ponto de vista do funcionamento das instalações, melhores condições da prestação também de uma área que é essencial, que é a prestação de serviços de saúde. E nesse sentido, neste momento, está para lançar o processo de construção de raiz do Centro de Saúde de São Brás. Estamos a aguardar o visto do Tribunal de Contas relativamente à intervenção no Centro de Saúde de Brandoal-Fornelos, e estamos neste momento, nós vamos fazer, ou propomos fazer nos próximos 4 anos, intervir em todos os centros de saúde, até utilizando os financiamentos comunitários que vão existir e que as autarquias podem candidatar no âmbito dos cuidados de saúde primários. Estamos já a avançar com os levantamentos relativamente ao Centro de Saúde da Venda Nova e ao Centro de Saúde da Maia, que faremos seguramente, temos condições para fazer nos próximos 2 anos, e depois passaremos para os restantes centros de saúde para conseguir fazer uma intervenção física e melhorar os equipamentos de todos os centros de saúde. A Amadora tem perdido nos últimos tempos, dizem os censos, se bem que eu tenho sempre muitas reticências a números que são feitos e as estatísticas são feitas em altura de pandemia, mas pronto, é o que temos perdido habitantes. E notamos que há uma certa dificuldade em termos de habitação, sobretudo para os jovens. Os preços, portanto, para comprar arrendamento, são proibitivos. E aqui a pergunta é como é que a Câmara consegue fixar uma nova geração na cidade? De 2 formas. E voltamos aqui um bocadinho também ao enquadramento das políticas públicas nacionais relativamente à habitação, nomeadamente o primeiro direito, também este próprio programa de recuperação e resiliência que tanto se fala, mas essencialmente o que já existia fora deste pacote do programa de recuperação e resiliência, nomeadamente na construção de habitação acessível. Isso estamos já a desenvolver. Aliás, essa habitação acessível pode ser desenvolvida por privados e depois vai permitir ter valores de arrendamento muito mais compatíveis com o que falávamos há pouco e que o Jacinto há pouco referiu, e por outro lado também lançando programas de arrendamento, incentivo aos privados, no sentido de poderem, habitações que não estão a ser utilizadas, que estão devolutas, poderem ser colocadas no mercado com valores de arrendamento mais compatíveis e mais acessíveis, por exemplo, aos jovens, como há pouco referi. Mas aí sempre com a intervenção da Câmara, quer na construção, quer na mediação? Sempre com a intervenção da Câmara, no caso da habitação acessível, não na construção, mas na intervenção da Câmara sobre o ponto de vista de assegurar o arrendamento. É a Câmara que assegura o arrendamento dos privados,
tem um teto, e depois faz o arrendamento com quem vai ser o arrendatário desses mesmos focos, por isso temos sempre o município, os municípios, neste caso o município da Amadora, como um pivô em todo este processo da habitação acessível. Nós estamos quase aqui a chegar à linha do comboio, à linha de Sintra, e a Amadora tem, acho que ninguém pode negar, ótimas acessibilidades. É muito fácil sair da Amadora, é muito fácil chegar à Amadora. É muito difícil andar na Amadora. Que projetos é que a Câmara tem ou que pode interferir, nomeadamente no que diz respeito a transportes? Muito bem, bom, relativamente ao transporte rodoviário, este foi de facto um mandato mais marcante para os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, como é público, foi feito um grande processo, também em conjunto com o Governo, em conjugação com o PART, com o passe único, que vai permitir que os 18 municípios se organizassem para o lançamento de um concurso que vai permitir aumentar as respostas de cada um dos territórios conforme as suas necessidades. Esse concurso está concluído, houve um conjunto de esclarecimentos que foram pedidos pelo Tribunal de Contas e que cada uma dos municípios teve intervenção para prestar esses mesmos esclarecimentos, e há 2 semanas tivemos a boa notícia que o Tribunal de Contas já avisou este grande concurso de reforço de transporte rodoviário, que passou também por uma área muito importante, foi a revolução que aconteceu ao nível do passe único, não é? Por isso nós hoje temos um passe que conseguiu, que permite às pessoas circular com o valor máximo de 30 euros e que abrange toda a rede de transportes. E tão ou mais importante do que isso, temos um passe metropolitano com o valor máximo de 40 euros e o valor máximo por família de 80 euros, que permite às pessoas em toda a rede de transporte circular desde Mafra a Setúbal com um custo para as famílias muito mais reduzido. Este concurso dos transportes em particular, no que a Amadora diz respeito, penso que é isso que claro, o Jacinto me colocou, vai permitir um conjunto de reforços ao nível das carreiras. Desde logo novas carreiras, desde logo aumento de frequências e de horários, nomeadamente na ligação dos interfaces à Zona Norte, desde logo também uma ligação de toda a zona de Alfragide, muito mais reforçada aos interfaces de transportes, e por isso vai permitir que, juntamente com uma extraordinária rede, com a ferrovia, com o facto de termos um metropolitano também na cidade, com uma boa rede rodoviária, a Amadora é abraçada por todos os grandes eixos rodoviários da área metropolitana norte, faltava de facto esta questão do reforço do transporte rodoviário pesado, do reforço dos autocarros. Nós somos um concelho pequenino, com muitas carreiras com início e fim, mas com a maioria das carreiras de atravessamento, e o que este concurso vem permitir é reforçar, quer com carreiras com início e fim no concelho, quer com carreiras de atravessamento, as ligações dentro e para fora da cidade, mas em particular dentro da cidade. Este é um projeto com uma marca única, mas com várias entidades envolvidas. São 4 lotes, a Amadora está no primeiro lote, foi um concurso por lotes que envolve todo o território da área metropolitana de Lisboa. O nosso lote é o lote 1, nós estamos com Eiras e com Sintra neste lote 1, com uma marca única, a Carris Metropolitana, todos os autocarros vão ser iguais, a circular por toda a área metropolitana, com o mesmo custo sobre o ponto de vista da sua utilização. Este foi o primeiro grande passo, com uma comparticipação anual significativa das autarquias para todo este processo. E foi, eu acho que dos processos sobre o ponto de vista também do trabalho em rede e em parceria em todos os municípios da área metropolitana, a questão dos transportes e das acessibilidades é muito cara a todos os autarcas e é algo muito importante a todos os autarcas. Nós temos um território pequenino e temos aqui a particularidade de termos um conjunto, temos 4 interfaces de transportes públicos, mas quando olhamos para concelhos de uma grande dimensão, percebemos facilmente com uma dispersão urbanística muito mais significativa que a nossa. Se para nós a Amadora tem uma importância muito grande, percebemos facilmente para esses municípios também. Penso que estamos à vontade para falar nisto, até porque é um processo que está em andamento, portanto, não estamos a falar aqui de campanha eleitoral, estamos a falar aqui de informação. Há uma garantia absoluta de que vamos ter um reforço? Absolutíssimo, o Tribunal de Contas já avisou. Tínhamos aqui a questão que faltava ouvir o Tribunal de Contas pela expressão e pela dimensão da operação financeira. Eu não vou ter que estar 1 hora sentado ali no Parque Delfim de Guimarães à espera de um autocarro? Não vai ter que estar 1 hora, e temos aqui uma particularidade que eu não referi há pouco, que é muito importante. Esta é a primeira vez que as autarquias
são autoridade na área dos transportes e delegaram na área metropolitana. Fomos nós, autarquias, e foi a autarquia da Amadora em particular, que definiu as suas necessidades e a cada momento, nós, por exemplo, neste momento, eu faço ao início do ano letivo, mesmo ainda sem termos o concurso, somos nós que transmitimos à área metropolitana quais são as alterações de carreiras que é necessário fazer. Este ano menos, mas não escondo que o ano passado, por exemplo, uma vez que tivemos um regime de funcionamento das escolas, fruto do processo da pandemia, também um bocadinho diferente, não é? Com os alunos mais concentrados, ou de manhã ou à tarde, e foi necessário fazer alguns ajustamentos, e já é a autarquia diretamente com a área metropolitana que o faz. Este concurso tem obrigação, nem estaremos disponíveis para aceitar algo que assim não seja, porque nós somos parte ativa no processo, coisa que não éramos. Pagamos também, e somos parte ativa no processo, por isso nós a cada momento, todo este investimento é pago ao quilómetro, andem 50 pessoas dentro do autocarro ou andem 2, mas dá de facto, e deu a todas as autarquias, e dá de facto às autarquias uma enorme capacidade até de fazer ajustamentos, porque se construiu um novo equipamento educativo, porque se construiu um novo equipamento de saúde, porque foi criada uma nova centralidade territorial, seja o que fator for, dá a cada um dos municípios essa possibilidade de a cada momento ajustar àquilo que são as suas necessidades territoriais. Uma rede de transportes eficaz pode retirar muitos carros das cidades, mas não é só isso que protege o ambiente. As novas tecnologias, vamos chamar assim, o verde, os carros elétricos, são importantes. E nós, na Amadora... Já se discute se é os carros elétricos ou não. Pois, está bem, ok. Mas neste momento ainda continua a ser a tendência mais consensual. E neste momento, nós, se perdermos a bateria, ou se ficarmos sem bateria no tuk-tuk, temos uma grande dificuldade em carregá-lo aqui na Amadora sem pedir à vizinha do quarto andar que nos atire uma extensão pela janela. Este é um processo que nós estamos... Este foi um dos processos que, devido à pandemia, tivemos um concurso de ecodeserto e que está neste momento a avançar. Nós temos da Mobié só do Parque Central colocado, depois temos já em algumas zonas comerciais já um conjunto de postos de carregamento elétricos e estamos a trabalhar, naturalmente. Esta foi uma área que, de facto, fruto, e é mesmo isso, também do momento que vivemos nos correu menos bem, mas o objetivo é meter em todas as freguesias, em zonas que estão determinadas, perto de interface, etc., zonas e postos de carregamentos elétricos disseminados pelo Conselho. Até porque a própria Câmara está neste momento, no âmbito da sua renovação da sua frota, também já a investir nas viaturas elétricas e por isso nós teremos que resolver a nossa situação no estaleiro municipal, mas naturalmente é importante. Nós tínhamos mais expectativa neste processo da Mobié, que correu menos bem, que resulta de parcerias entre as câmaras e a Mobié. Só nos foi possível, com a Mobié, colocar este posto que está no Parque Central, mas o objetivo, naturalmente, então estamos a trabalhar é para estender por diversos pontos do Conselho. Passamos ao minuto atrás ao nosso Parque Delfim de Guimarães e serve para lançar a próxima pergunta, que é os espaços verdes. E tem havido muitas críticas à manutenção, à construção que há dos espaços verdes, mas depois à manutenção que alega-se não existe. Bom, nós temos feito ao longo dos anos um enorme investimento na requalificação do espaço e em devolver espaço à cidade requalificado. Nós temos mais de 14 metros quadrados por habitante de espaços verdes e temos também feito um esforço na sua manutenção e no seu cuidado de espaços verdes. Este é um processo que também não é de agora e não resulta deste processo de centralização de competências ao longo dos anos e depois termos tido muitos anos já com essa competência na Câmara, transferimos para as juntas, é um trabalho conjunto, não estou a dizer que a competência é das juntas, mas tem que ser uma preocupação conjunta da Câmara e das juntas, e tem sido. Pode haver, e há situações em que corre menos bem, situações em que corre melhor, e são áreas onde nós temos que continuar naturalmente, e por isso lhe falava há pouco desta prioridade também de intervenção em espaço público, a investir cada vez mais na sua manutenção, e sempre que possível aumentar também essas áreas verdes. De qualquer das formas, eu tenho por diversas vezes dito isso e continuo a dizer, eu acho que este processo, que no nosso caso já existia, foi alargado em número das áreas descentralizadas há uns anos, de passagem para a gestão de proximidade é uma mais-valia, sem dúvida. Agora há sempre coisas a afinar numa cidade urbana, naturalmente, e há sempre coisas a melhorar, e é nisso também, naturalmente, que estamos a passar num sítio que está tudo bonito. Mas, em diversos sítios que está tudo bonito. O mesmo se passa, por exemplo, com a recolha de resíduos urbanos.
A recolha de resíduos urbanos tem duas componentes diferentes. Tem a recolha dos resíduos propriamente dita, e essa é feita pela Câmara, totalmente feita pela Câmara. Eu penso que somos dos poucos municípios que temos ainda toda a recolha de resíduos feita pela Câmara, os maloques, os contentores, os ecopontos, já falamos um bocadinho sobre os ecopontos, e depois tem a parte da varredura e da limpeza das ruas, que está descentralizada para as juntas de freguesia. Também isso está a fazer investimentos para melhorar essa mesma limpeza. A própria Câmara fez investimento em equipamentos de grande dimensão para reforçar a sua capacidade. As próprias juntas de freguesia, também fruto deste último orçamento, em que foram reforçadas também as verbas para a aquisição de equipamentos de varredura, em particular, por forma a permitir termos melhores meios e mais meios na rua para reforçar as questões da higiene urbana. Paralelamente, também com a Valor Sul, estamos já em processos mistos na cidade, ou seja, aos dias de hoje a recolha dos reciclados em Alfragide, na Mina d'Água e na Venteira já é feita pela Valor Sul, tem a Câmara ainda as outras áreas, e o objetivo é que nós fiquemos sem a recolha dos reciclados e nos centremos, de facto, num trabalho que também é partilhado com as juntas, nomeadamente na recolha de resíduos urbanos e na recolha dos monos, não é? Dos chamados monos. Penso também, como é sabido, o nosso próprio ecocentro funciona mais que os 5 dias por semana, há equipas de recolha das juntas ao fim de semana, e são áreas que nós temos sempre que continuar a melhorar pela sensibilização, por termos o que já existe e melhorar relativamente aos números verdes e aos números para onde se pode ligar para as juntas para virem recolher os montes. Eu acho que ninguém sabia que íamos passar por aqui, e esta é uma zona complicada, sempre mais complicada, e está impecável, não é? Não sei se fizeram hoje recolha ou não, mas eu próprio não sabia qual é que é o percurso. E depois há zonas porque tem mais gente a habitar, naturalmente a pressão é maior. Estes processos têm permitido dos reciclados aumentar significativamente também os meios de deposição, não é? Do papel, do vidro e do plástico, nestas 3 freguesias, e como acabei de dizer, é um processo que vamos estender a outras freguesias. Ao longo dos anos temos tido a oportunidade de falar várias vezes, bem e mal, mas sobre o tema que vamos abordar a seguir, já falámos muitas vezes e de certa forma temos uma opinião que é conhecida. Sim. A segurança, ou a percepção de insegurança da cidade da Amadora. E esta percepção de insegurança da cidade da Amadora prende-se e é contrariada pelos números, mas prende-se com aquilo que é divulgado, aquilo que é comunicado. Nós temos um problema em comunicar a cidade, nós temos um problema de segurança, ou temos um problema de segurança na cidade? Não, eu acho que nós, começando quando o Jacinto começou, de facto os dados são muito objetivos. A criminalidade denunciada na Amadora, declarada, tem vindo a diminuir, não é? Diminuiu 25% desde 2017, e tudo indica que também fruto de um trabalho que tem sido feito com o Ministério da Administração Interna, com a PSP, da instalação das câmaras de videoproteção, que vamos alargar com mais 37 câmaras para a zona de Alfragide. Somos uma cidade urbana, naturalmente, temos desafios nessa área, com certeza que sim, mas os dados são muito objetivos e, de facto, a criminalidade tem vindo a diminuir na cidade. Esta aposta deste instrumento de trabalho, que assim que o entendemos para as forças de segurança, que é a videoproteção, da nossa parte, Câmara Municipal, será sempre para continuar. Se entender passar para uma terceira fase, com certeza que sim, estamos cá, o investimento todo ele é municipal, e continuaremos, se continuar a revelar, como tem revelado, de uma importante ferramenta, continuamos naturalmente. A videovigilância tem sido, aliás, já assisti a várias conversas sobre a instalação das câmaras de videovigilância. Qual é o papel da autarquia na instalação das câmaras de videovigilância? O papel da autarquia... Tem sido, onde é que elas são instaladas? Bom, tem sido, como poderá por certo imaginar, isso é que já assim sabe, não será seguramente a Câmara, como é óbvio, o nosso importante papel neste processo. Foi numa primeira fase instalar toda a rede de fibra óptica no concelho que permitisse o funcionamento das câmaras, e é financiar na íntegra todo este processo de instalação de câmaras, garantindo ainda depois a manutenção preventiva e corretiva.
quem define, quem tem os dados, quem tem acesso depois à informação, quem diariamente acompanha o resultado do visionamento das imagens na divisão da PSP, é naturalmente a PSP e a PSP, que é a entidade e a autoridade nesta área, que, com os dados que tem, determina qual é o local de instalação das câmaras de videoproteção. Sim, mas é a PSP, de acordo com aquilo que a PSP envia, que depois é apresentado o projeto. São feitas muitas e muitas reuniões sobre o ponto de vista até de sítios técnicos de colocação das câmaras, definem a área, são feitas visitas ao local, também sempre acompanhadas por uma equipa técnica da autarquia, que acompanha desde o início todo este processo, mas a definição dos sítios é feita naturalmente pela PSP, é com base nessa definição, depois é feito o projeto de instalação e depois, no momento a seguir, é feito também, é lançado o concurso para a instalação das câmaras de videoproteção. Nós temos tido, ao longo dos tempos, aliás, já tivemos uma situação muito mais dramática, mas vários bairros degradados na Amadora. O que é que ainda não está feito e o que é que tem que ser feito para requalificarmos ou acabarmos com esta situação degradada? Bom, nós partimos de uma realidade muito desafiante, não é? Nós temos mais de 6.800 famílias a viver em situação de habitação indigna, por isso dos 34 bairros referenciados, 32 estão praticamente concluídos, aliás, ainda muito recentemente terminámos o processo de dar condições de habitação digna às pessoas que habitavam, nomeadamente no 6 de Maio. Neste momento, sobre o ponto de vista do número de famílias licenciadas no Programa Especial de Realojamento, faltam-nos cerca de 400 agregados, 400 famílias. Estamos, como é público também, sabido, a trabalhar na Quinta da Laje e na Estrada Militar, que são os dois últimos grandes núcleos sob o ponto de vista de bairros que existiam e que estavam inscritos no Programa Especial de Realojamento. Este mandato terminámos o Estrela d'África e o 6 de Maio, dois grandes bairros que acho que todos bem conhecemos e que estão concluídos. E estamos a trabalhar também nos outros bairros. O objetivo, naturalmente, é dar condições dignas de habitação a quem vive nesses locais. Estamos a chegar à Venda Nova. Estamos a chegar à Venda Nova, que já foi muito movimentada, que esteve muito morta e que agora é apontada como a nova centralidade da Amadora. É verdade. É verdade. É num processo, como é que nós estamos neste momento? Estamos a trabalhar já temos no plano pormenor e nos termos de referência relativamente à fase onde está situada, por exemplo, onde estava a veterinária, que é um espaço também onde irão nascer as residências universitárias, também numa parceria com o ISCTE. E o objetivo, naturalmente, é que esta zona venha a exemplo do que acontece, do que já aconteceu no passado, como a Jacinthe referiu muito bem, e do que acontece também no eixo da Nacional 117, e nesta zona também, porque temos aqui um conjunto de farmacêuticas instaladas e temos um cluster forte na cidade de tecnológicas e farmacêuticas, que pela sua localização, voltamos um bocadinho ao início, quer pela facilidade de acessibilidade ferroviária, quer através do transporte público, seja o metro, seja o comboio, seja também uma zona que permita que seja um polo importante no contexto da área metropolitana de Lisboa, como um espaço de atração de empresas. É um espaço muito grande, não há tantos espaços quanto isto com esta dimensão no contexto da área metropolitana e pelo menos tão perto de interfaces de transportes públicos e com uma tão extraordinária rede ferroviária, e por isso o objetivo naturalmente são processos complexos, processos morosos naturalmente, carecem de um conjunto de intervenções de diversas entidades que também têm que aparecer e que têm interferência no âmbito do ordenamento do território, mas esse continua a ser o grande objetivo para toda esta zona. Há algo que é sempre apontado à Câmara Municipal, que é o facto de ter uma recheada conta bancária e não investir o suficiente na cidade. Como atualmente é a guardiã da chave, porque é que esses senhores estão lá todos? Não, a Câmara tem uma situação financeira muito equilibrada. A Câmara parte de uma base para garantir a sua sustentabilidade financeira, que são as transferências do Orçamento de Estado, que é resultante também do pagamento dos impostos, em particular do IMI, da Derrama e do IRS. Temos procurado sempre
cumprir aquilo com o qual nos comprometemos com os amadurenses e conseguimos, cumprimos, levando de facto a taxa mínima com o orçamento que apresentámos à Câmara e à Assembleia para este ano. E esta sustentabilidade financeira é o que nos permitiu enfrentar a pandemia e permite investir em construções de equipamentos sociais, vai permitir construir o Centro de Saúde de São Brás unicamente com dinheiros municipais, porque tínhamos que avançar e não conseguimos estar à espera de novo momento de financiamento europeu. Os outros dois centros tiveram uma parte de financiamento europeu. É o que nos permite continuar a investir na educação, nomeadamente também o trabalho que foi feito e que se conseguiu concluir há poucos dias, relativamente a retirar do ambiente todas as escolas de segundo e terceiro ciclo secundário, ainda que não sendo uma competência, apesar de termos descentralização, uma boa descentralização de competências na área da educação, mas sobre o ponto de vista dos equipamentos não está ainda totalmente do nosso lado, mas que nos permite fazer investimento em apoios sociais, em construção de equipamentos. É uma gestão equilibrada para que a cidade consiga continuar sempre a crescer e haja sempre condições, e foi preciso acudir em momento de pandemia à construção de uma unidade de urgência de doenças respiratórias no HFF, continuará lá para a vida, mesmo quando terminar a pandemia, e nós numa semana temos todas as condições, sem pôr em causa nenhum tipo de resposta à pandemia, sem pôr em causa nenhum tipo de investimento que tivesse previsto para a cidade, de responder, assim como os equipamentos respiratórios que foi necessário rapidamente adquirir. Isso é uma boa situação, é uma situação financeira estável que nos permite naturalmente continuar a olhar para um PRR e olhar para 72 milhões de investimento na área da habitação que vão abranger mais de 2.030 famílias e dizer, ok, nós conseguimos fazer, nós conseguimos nos comprometer com isto, porque nós temos condições para abraçar também este grande desígnio da habitação e que é tão importante para a cidade da Amadora. Amadora pode não ser uma cidade riquíssima, mas é uma cidade rica sem dúvida. Em património. No meio dessa capacidade toda, o que é que se pensa da reabilitação do património? Bom, duas questões essenciais. Não passámos aqui na Quinta do Assentista, não é? Que vem para o património da Câmara, não vem nesta fase, obviamente, porque estamos em fim de mandato, mas estamos preparados para comprarmos, dotados financeiramente, para comprarmos a Quinta do Assentista e passar para o património municipal. Por outro lado, temos uma questão, um outro equipamento que é a todos muito, muito caro, aos amadurenses, que é o Palácio dos Condes da Lousã. A estética é sempre discutível, mas eu acho que temos o projeto está feito, está tudo finalizado, estamos em condições de lançar o concurso, acho que está muito bonito, acho que vai permitir qualificar muito toda aquela zona também da Damaico. E sobre o ponto de vista de equipamentos, a parte depois naturalmente da oferta cultural diversificada que se tem, mas sobre o ponto de vista dos equipamentos no imediato, ou seja, de manter na cidade, nos amadurenses, dois grandes equipamentos que eu acho que são uma referência para todos, falamos de facto destes dois equipamentos. E a cultura? Também é um património riquíssimo da cidade. Sem dúvida. Que apostas é que a Câmara pretende ter na cultura? Nós temos tido e a apoio do Dom João V também isso propiciou, e também eu acho que mesmo em momento de pandemia foi possível concretizar o que era também um desejo, que foi uma profunda requalificação dos recreios da Amadora, e por isso, relativamente às questões da cultura, é de continuarmos a ter uma oferta cultural que dignifique a cidade, que seja diversificada relativamente a todas as áreas da cidade, continuar a manter o Festival de Banda Desenhada. O ano passado, por motivos que todos sabemos e que já falámos, não foi possível de todo realizar, manter os prémios literários, os prémios jornalísticos, mas essencialmente ter uma oferta diversificada, que é isso que temos feito, potenciar uma área que todos também conhecemos e bem valorizamos, que é, por exemplo, a área da arqueologia, onde continuamos a trabalhar e a ter, eu acho que um trabalho muito significativo e até de referência, porque temos, de facto, um património muito rico e muito vasto nessa área, e a dar continuidade a uma oferta cultural que se quer diversificada. Nós temos, está aí a chegar o plano de resiliência e recuperação, a famosa bazuca financeira. Como é que nós vamos, e que fundos é que nós vamos ter para a Amadora e o que é que vamos fazer com esses fundos?
Bom, o Programa de Recuperação e Resiliência junta-se ao novo quadro comunitário também, ao 2030, tem um conjunto de áreas de intervenção às quais os municípios vão poder candidatar. No nosso caso, em particular, as questões da habitação, sem dúvida, as questões da construção de equipamentos sociais e as próprias PSS, o processo já a decorrer, vão poder candidatar-se, e aqui da habitação falamos não só da reabilitação do parque municipal, peço desculpa, mas também do que já há pouco falámos relativamente à habitação, e que não vou estar a repetir, construção de equipamentos educativos, sem dúvida, as questões sociais serão questões muito importantes, naturalmente. O Programa de Recuperação e Resiliência não funciona cortando verbas, há de haver momentos de candidatura e por isso a maturidade que cada um de nós tiver, cada território tiver dos seus projetos, dos seus estudos prévios, dos seus concursos é determinante para todo este processo. As questões da saúde, por exemplo, que há pouco falávamos, os cuidados de saúde primários têm uma importância grande neste programa de recuperação e resiliência e vamos chegar à nossa quinta, a nossa extraordinária Quinta do Cientista, que tem uns jardins lindíssimos e que está, francamente, não parece por fora, mas está absolutamente fantástica no seu interior. Bom, mas voltando aqui à nossa recuperação e resiliência, por exemplo, as áreas da saúde, nós estamos a trabalhar já num conjunto de levantamento já de mapas de quantidades, todos os procedimentos técnicos deste processo na área dos centros de saúde, porque temos naturalmente também a expectativa de estar em condições de maturidade de projetos para que possam entrar neste programa de recuperação e resiliência. Depois há um conjunto de áreas da modernização dos serviços, as questões ambientais, umas áreas já são mais conhecidas do que outras, naturalmente, ou já há mais envolvimento. Abrir uma única, pelo menos, que se aplica ao nosso, ou que se aplica a esta região urbana, que tenha conhecimento, e é em todo esse processo que nós estamos a trabalhar. Naturalmente, o objetivo é dentro daquilo que são os componentes de financiamento, pois há componentes que podem ir do setor público, outras que irão aos IPSS, outras que estão muito direcionadas, por exemplo, para o setor privado e para as empresas, mas naturalmente é exemplo do que temos feito com o 2020, com o anterior CREN, com todos os processos comunitários, trazer esse financiamento para a cidade da Amadora. Não a quis interromper, mas quando passarmos na Quinta do Cientista, queria perguntar o que é que vai ser feito na Quinta. Os jardins, o objetivo é que sejam bonitos pela cidade, que as pessoas estejam nos jardins, que possamos fazer ali iniciativas. O jardim é composto de diversos núcleos diferentes, mas no seu conjunto muito interessantes, e a casa ser um espaço de visita da cidade. Não vamos colocar ali mais uma galeria, o objetivo não é esse, é ser um espaço nobre de acolhimento, até muitas vezes para reuniões de quem nos visita, mas que possa ser visitada pelos amadorenses. Nós estamos quase a chegar ao fim da nossa viagem pelas ruas da Amadora. Passou depressa. Vamos só muito rapidamente abordar aqui o tema ação social. Projetos em que há novos para serem desenvolvidos no apoio a populações mais carenciadas ou necessitadas. Estamos a passar aqui numa zona de construção de residências universitárias, aqui onde estamos a passar, esta zona que está aqui agora em obra, é um investimento privado. Bom, relativamente às áreas sociais, é um trabalho muito vasto que temos na cidade. Naturalmente, continuar ainda em Câmara, na quarta-feira, aprovamos a continuidade de apoios que são importantes, nomeadamente o cartão dos géneros alimentares, que trabalhámos durante a pandemia e que estamos a transformar em instrumento de trabalho também para a cidade, para além da pandemia. Mas há aqui áreas que nos parecem absolutamente essenciais, nomeadamente as questões do apoio dos mais velhos, que, independentemente de passar por construção de equipamentos, sejam eles investimentos públicos, sejam eles investimentos de IPSS, e há já muita reflexão sobre essa matéria, nomeadamente até pela União das IPSS, pela União das Misericórdias, é conseguirmos trabalhar o nosso serviço de apoio domiciliário, ou seja, o apoio ao domicílio aos nossos séniores, de uma forma que permita a que as pessoas estejam o maior tempo possível de vida nas suas habitações. Recentemente aprovámos um programa de apoio à mobilidade, ou seja, que vai permitir que os condomínios concorram ao financiamento municipal para a instalação de rampas e elevadores, facilitando a mobilidade. Muitas das nossas habitações, os nossos prédios não têm elevadores, têm, sei lá,
tem 3 andares oficialmente, mas são 4, às vezes são 5, e por isso hoje já é possível, ou vai ser possível, estamos à espera da publicação em Diários da República, os condomínios organizarem-se, tal como podem ter financiamento a fundo perdido para a reabilitação do edificado, terem apoios financeiros para a construção de rampas, de elevadores, que facilitem a mobilidade das pessoas, e a continuar a investir muito num conjunto de programas que nós temos nas mais diversas áreas, desde os séniores às situações de carência, num trabalho que também é muito feito em rede com as instituições, naturalmente, que são o grande suporte e o grande pilar do funcionamento destas respostas na cidade. A Câmara não pode nem deve substituir-se às instituições. A Câmara está cá para ser o suporte das instituições e para coordenar todo este trabalho em rede nas mais variadas áreas. Falou nas IPSS, mas temos, aliás, depois há aqui uma ligação que não pode deixar de ser feita, que é o apoio social que é dado pelo movimento associativo, mas também no ponto de vista cultural. E há várias críticas ao apoio que é dado ao movimento associativo, nomeadamente, mas não exclusivamente, a forma pesada, burocraticamente, do PAMA. Que outras alternativas há de se poder apoiar estes movimentos importantes para a cidade? Eu vou ser muito clara relativamente a esta matéria, até porque acho que o deve ser. Nós estamos, quando atribuímos apoios com dinheiros públicos. E as regras não podem ser muito diferentes destas. Podemos olhar para uma linha do regulamento e tirar uma vírgula que às vezes só complica, mas há um conjunto de mecanismos que têm que ser cumpridos por parte de quem é beneficiário de apoios públicos para que esse apoio depois possa ser deliberado e possa ser concretizado em contexto de deliberação do Executivo Municipal, que é quem compete deliberar sobre estes apoios. Dizer-lhe também que os apoios que o município presta à sua rede de parceiros não se esgota no PAMA. Há um conjunto de outros apoios relativamente à cultura através de contratos de programa, identidades culturais que estão para além do PAMA, e esses apoios estão para além do PAMA. No desporto acontece exatamente a mesma coisa, além da candidatura que fazem ao PAMA, relativamente a complementar e completar outros apoios até de candidaturas que são da administração central e que os nossos clubes candidatam, e é preciso garantir a comparticipação pública, que não é financiada, a parte compete ao clube. Estou-me a recordar disso, porque agora temos um processo que está a ser analisado e que resulta disso mesmo. O clube concorreu a um financiamento público que não cobre todo o investimento que vão fazer, e a Câmara naturalmente será parte também desse mesmo investimento. O mesmo acontece, por exemplo, relativamente às áreas sociais, isso é público. Durante a pandemia ficou concluído um novo Jardim da Infância, do IPSS, teve financiamento da Câmara, para além do financiamento comunitário e para além do financiamento da própria entidade. Por isso, os apoios não se esgotam no PAMA. As nossas entidades, nestes setores em particular, são os nossos grandes parceiros de prestação de serviços à cidade, na área dos ATLs, na área das atividades de enriquecimento curricular, na área dos séniores, por exemplo. É com essas entidades da cidade que a Câmara trabalha, e bem, junto à freguesia, para prestar apoio à cidade. Agora, de facto, há um conjunto de regras relativamente à atribuição dos apoios públicos. Como digo, podemos sempre melhorar, sobre o ponto de vista do texto jurídico, o regulamento, com certeza que sim, mas há um conjunto de premissas que têm que ser cumpridas, naturalmente, para que as entidades possam ser beneficiárias de apoios públicos. Dia 27 de setembro é o dia seguinte. No dia seguinte, e nos mais variados cenários que podem acontecer, o que é que a Carla Tavares, enquanto cabeça de lista candidata à Câmara Municipal da Amadora, está disposta a aceitar como apoio para o seu executivo, o que é que não está disposta de todo a aceitar? Ponto número 1 da pergunta. Ponto número 2, se não sair vencedora destas eleições, cumprirá o seu mandato como vereadora e apoiará quem e em condições? Bom, eu não consigo que o Partido Socialista não tenha um bom resultado eleitoral. E ter um bom resultado eleitoral é continuar a ter a estabilidade que se tem tido para gerir a cidade. Por isso é nisso que o Partido Socialista está focado e centrado, é nisso que a candidata do Partido Socialista está focada e centrada neste momento, e não consigo um bom cenário de não se ter estabilidade e segurança para continuarmos a governar a cidade
Sim, mas a estabilidade e segurança pode ter que significar acordos. Espero que o Partido Socialista tenha a necessária maioria absoluta para continuar e terá com certeza a governar com estabilidade e segurança. Isso é uma não resposta. E por isso é nisso que trabalhamos sempre, todos estes anos, é nisso que continuamos a trabalhar, apesar de estarmos em campanha eleitoral, porque a cidade não para, naturalmente, e bem, e por isso é com essa postura que encaro em dia 27, é com essa postura que o Partido Socialista encara o dia 27. Muito bem, vou terminar, porque estamos agora sim já a chegar ao final da nossa volta pela cidade, por lhes fazer uma pergunta que enfim, pode parecer despropositada, mas não é. Quem é a Carla Tavares? Carla Tavares é uma mulher discreta, sem dúvida. Tenho 51 anos, nasci na Amadora, cresci aqui, não vivo na Amadora, mas passo aqui toda a minha vida. Os meus pais vivem aqui, vieram para cá nos anos 60, até cá na escola, também público, com muitos dos candidatos que usámos no nosso percurso escolar. Os meus pais ainda vivem na Amadora, o meu filho está cá numa escola pública da cidade, é aqui que passo a minha vida, é esta que é a minha terra, foi aqui que me fiz mulher, foi aqui que tive os primeiros namorados, é aqui que ainda tenho os grandes amigos de infância que normalmente, e eu também não sou exceção, ficam para a vida. E é uma mulher profundamente apaixonada pela sua terra e pela sua cidade e pelas suas gentes, muito apaixonada pela Amadora. Sempre fui muito apaixonada pela minha Amadora, pela nossa Amadora, não é minha, é nossa, é todos nós, é todos os amadorenses, que tenho o privilégio e tenho tido o privilégio de estar Presidente de Câmara. Tem sido, de facto, o maior desafio, mas também o maior privilégio, em particular neste último ano e meio, 2 anos, como falávamos no início, foi duro, foi muito duro para todos. E também foi duro para os autarcas, acredito. Não fizemos mais que a nossa obrigação, naturalmente, fizemos tudo o que era possível, mas foi muito desafiante, foi particularmente duro, mas é essencialmente uma mulher muito apaixonada pela Amadora e muito apaixonada pela sua cidade. Carla Tavares, muito obrigado por ter vindo connosco nestas conversas em movimento, por nos dar a conhecer um pouco de si e daquilo que pretende para a cidade para os próximos 4 anos. Muito obrigada pelo convite, foi muito agradável. Vamos voltar a falar no próximo dia 23 no debate com todos os candidatos. Assim que nos acompanhou, muito obrigado por ter estado connosco. Nós voltamos mais logo com o candidato do Chega, José Dias, que também nos vai acompanhar nas conversas em movimento. Muito obrigado e boa tarde.